Boas-vindas, pessoal, a esta nossa aula introdutória de Sociologia. O nosso foco na análise de hoje é desbravar uma das teorias mais geniais e até um pouco assustadoras sobre a nossa ansiedade de cada dia. A gente vai explorar a visão de um gigante, o Zygmunt Bauman, para entender exatamente como o medo deixou de ser só aquela reação instintiva a um perigo claro e virou uma condição constante, sabe? Uma coisa estrutural que não desgruda mais da nossa vida moderna. É uma verdadeira jornada intelectual para entender o que é que tanto nos assombra. Então, vamos mergulhar nisso. Toda a nossa discussão vai ter como base essa obra-prima da sociologia contemporânea, o livro Medo Líquido, do Bauman. A ideia aqui é desconstruir passo a passo como essa nossa experiência humana do medo mudou de forma tão drástica com o tempo. A gente não vai falar daquele medo biológico, animal, mas sim de um medo que é socialmente reciclado, algo cultural que acaba moldando totalmente o jeito que a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Para a nossa aula render bem, a gente vai passar por estes 6 pontos. Primeiro, a promessa frustrada da modernidade. Segundo, o conceito de medo derivado. Terceiro, a transição de perigos a riscos calculáveis. Quarto, incerteza e relações sociais. Quinto, globalização negativa. E, para fechar, a sociedade de consumo. Começando então pela parte 1, a promessa frustrada da modernidade. Para a gente sacar o que é esse tal de medo líquido, precisamos dar um passo atrás e olhar para a história. Como é que as pessoas sentiam medo lá na Idade Média, antes da modernidade chegar? O historiador Lucien Febvre resumiu o século XVI com uma frase perfeita: medo sempre e em toda parte. Naquela época, o medo era muito físico. Ele estava ali, colado na porta da cabana. A escuridão lá fora não era o perigo em si, mas era onde a incerteza morava. O perigo era tátil, direto, e a fragilidade do corpo num mundo impenetrável era enorme. Isso nos leva àquele baita paradoxo do progresso. A era pré-moderna era puro fatalismo, né? Uma catástrofe era vista como um capricho cego do destino. Aí chegou o iluminismo, a era moderna, com uma promessa incrível: erradicar o medo. A ideia era usar a ciência para dominar a natureza e viver num mundo totalmente previsível. Só que, como Bauman argumenta de um jeito que dói na alma, essa promessa não rolou. Ela virou um grande cemitério de esperanças frustradas. O que era para ser a nossa rota de fuga nos jogou de volta, paradoxalmente, numa nova era de temores. O que, naturalmente, nos leva à parte 2, o conceito de medo derivado. E aí? O que acontece com a nossa cabeça quando a modernidade falha miseravelmente em acabar com o medo? A resposta da sociologia para essa falha é o que chamamos de medo derivado. Esse conceito é a chave para a nossa aula de hoje. Em vez de sumir, o medo primitivo simplesmente se liquefez. Ele virou uma estrutura mental superestável, um pano de fundo de insegurança que nunca desliga. É um medo de segundo grau, sabe? Desconectado e flutuante. Ele pauta as nossas ações o tempo inteiro, mesmo quando não tem nenhuma ameaça real ou visível na nossa frente. A pessoa moderna simplesmente acorda com essa certeza internalizada de que o mundo é um lugar inerentemente perigoso. O Bauman divide os perigos que alimentam esse sentimento em 3 caixinhas bem claras. Primeiro, as ameaças físicas ao nosso corpo e às nossas coisas. Segundo, aquelas ameaças à ordem geral, tipo perder a renda ou ver a sociedade entrar em colapso. E terceiro, as ameaças à nossa identidade, o famoso medo da exclusão. O detalhe mais fascinante dessa teoria é que o medo derivado flutua tão livremente que ele acaba se soltando desses perigos reais. A mente simplesmente se sente vulnerável, e esse aperto no peito gruda em qualquer coisa aleatória, mascarando a verdadeira raiz estrutural da nossa ansiedade. Avançando agora para a parte 3, de perigos a riscos calculáveis. Como é que a nossa civilização tenta lidar com uma ansiedade tão difusa assim? A estratégia institucional da modernidade foi, literalmente, mudar de assunto. Diante do horror de não conseguir controlar as catástrofes aleatórias que escancaram a nossa impotência, a sociedade passou a focar quase que exclusivamente naquilo que chamamos de riscos calculáveis. São aquelas coisas que a gente consegue colocar numa planilha e medir a probabilidade estatística. Calculando as chances de adoecer ou de sofrer um acidente, a gente cria uma ilusão muito reconfortante de que está no controle. Ignoramos os gigantes perigos sistêmicos e imprevisíveis simplesmente porque não fazemos a menor ideia de como lidar com eles. Que tem um conceito maravilhoso para ilustrar isso: a síndrome do Titanic. Já sentiu aquele medo silencioso de que tudo vai entrar em colapso a qualquer momento? Pensa bem, a nossa vida urbana moderna é hiperdependente de sistemas imensos e distantes. Fornecimento de energia elétrica, a internet global, as cadeias de comida. Se um único nó distante arrebenta, a nossa rotina diária vira um caos.
A gente vive andando sobre uma casquinha de ovo muito fina de civilidade, secretamente aterrorizados com a quebra dessa infraestrutura super complexa. Dando um zoom num nível micro agora, entramos na parte 4, incerteza e relações sociais. Como é que toda essa macroincerteza respinga no nosso dia a dia, nos nossos amores e amizades? O ponto crucial aqui é entender a enorme fragilidade dos laços humanos na tal da modernidade líquida. Antigamente, a comunidade era aquela rede de proteção impenetrável. Hoje, essas redes foram desmontadas. Os vínculos arrebentam com uma facilidade assustadora. As nossas relações, que deveriam ser um porto seguro para aliviar a tensão do mundo, viraram um terreno onde é preciso estar o tempo todo em estado de vigilância e negociação. O compromisso perdeu a solidez. Então, onde a gente ia buscar refúgio, acabamos encontrando apenas mais instabilidade. O Bauman descreve de forma muito marcante a maior fobia social contemporânea, o horror de ser excluído. Com essa fragilidade toda nos vínculos, ser deixado para trás, ser desconectado da rede, é sentido como uma morte de segundo grau. Sem a estabilidade das instituições de antigamente, parece que a gente está sendo eternamente avaliado. Um deslize mínimo, um vacilo na nossa imagem e pronto. A exclusão social se torna uma realidade esmagadora. Subindo a perspectiva, de novo, para o nível estrutural, vamos para a parte 5, globalização negativa. Afinal, qual é o grande motor invisível que fica gerando essa nova era de ansiedade na vida de todo mundo? O conceito acadêmico que mata a charada é a globalização negativa. Isso significa que as forças gigantes da economia, e até coisas mais barra pesada como o crime organizado e o terrorismo, já funcionam numa escala global. Eles cruzam fronteiras como se nada fosse. O problema é que a política, as leis e os governos ficaram presos na escala local e nacional. Então a gente tem um abismo. As forças que moldam o destino do planeta correm soltas, totalmente fora do alcance das nossas ferramentas políticas que deveriam domá-las. E o resultado prático disso, como resume perfeitamente a frase do autor Milan Kundera, é que não há um lugar para onde se possa fugir. Essa conexão acelerada significa que uma crise econômica lá do outro lado do mundo pode destruir o emprego na nossa cidade no dia seguinte, sem que a gente consiga se defender. O cidadão comum fica em um estado de exposição universal. É uma vulnerabilidade planetária da qual, literalmente, não dá para se esconder. Chegamos então à nossa última sessão, a sociedade de consumo. A grande pergunta que não quer calar quando a gente traz toda essa teoria sociológica para o mundo real do mercado é cui bono? A quem beneficia? Quem exatamente está lucrando com a presença insuportável desse medo líquido? Como é que uma insegurança conceitual acaba girando bilhões na economia de todos os dias? E a crítica do Bauman aqui é genial. O mercado não olha para o nosso medo como um problema para resolver, mas como uma máquina inesgotável de lucro. Funciona num ciclo de 3 passos bem fáceis de reconhecer. 1. Cada um de nós internaliza que está sozinho e vulnerável, porque não dá para contar com a proteção ampla do Estado. 2. Bate o desespero e a gente sai correndo atrás de um jeito para se proteger por conta própria. 3. O mercado chega vendendo soluções artificiais que prometem segurança. No fundo, o peso colossal da segurança sistêmica foi jogado diretamente nos ombros de cada pessoa isoladamente. E os exemplos práticos que o livro traz são perfeitos. Pensa no salto gigantesco nas vendas daqueles veículos imensos e blindados, anunciados quase sempre apelando para uma ideia de caos nas ruas. Pensa na explosão de câmeras de segurança, nos condomínios cada vez mais fechados, que a sociologia até apelida de arquitetura de bunker, e claro, nas dietas milagrosas e nessa obsessão insana por saúde. O capital comercial percebeu uma mina de ouro absurda. Como o medo líquido não tem um fim ou um monstro visível para ser derrotado, a nossa vontade de consumir e consumir novas válvulas de segurança simplesmente não acaba nunca. E relatando de forma bem neutra a observação do Bauman sobre a política, a gente vê que o Estado também deu a sua guinada. Como os governos perderam boa parte do fôlego para domar a globalização econômica e garantir aquela ampla rede de bem-estar social do passado, eles precisaram achar um novo jeito de justificar a sua força. E a saída foi focar as atenções em combater ameaças que são muito visíveis, como a criminalidade urbana ou o terrorismo. É basicamente a transição de um modelo de proteção social estrutural forte para um cenário de ação repressiva mais imediata, incentivando que a autodefesa privada cuide do resto. Para fechar nossa aula com chave de ouro, deixo aqui uma reflexão bem provocativa para todo mundo pensar.
Num mundo construído em cima de medos puramente individuais, onde a nossa própria insegurança existencial é embalada e vendida de volta para nós como a mercadoria mais valiosa do mercado, será que ainda é possível construir uma solidariedade social de verdade? Talvez o grande antídoto para o medo líquido seja redescobrir os nossos vínculos coletivos. Mas não tem jeito. O primeiro passo é, de fato, entender a armadilha na qual a gente está vivendo. Fico com o convite para pensar sobre isso e muito obrigado pela companhia nessa análise sociológica incrível do Zygmunt Bauman. Até a próxima!